Hoje o Rio de Janeiro amanhece com uma notícia assustadora. Homem sequestra um ônibus em meio à Ponte Rio-Niterói. Saindo de São Gonçalo, 37 pessoas são tidas como refém. E é dessa maneira que os cariocas amanheceram esta terça-feira. Não foi uma manhã fácil, nem para a população, nem para os reféns, nem para as polícias federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, o BOPE, todos focados em resolver esse problema. E você vai ver também hoje. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, comemorou o desfecho de sequestro e afirma que familiar de criminoso pediu desculpas. Sequestro de ônibus na ponte causa congestionamento de 80 quilômetros no Rio. Você confere essas notícias agora no CJC Online, segunda edição. Muito boa tarde, 5h30 da tarde, horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Online Segunda Edição. A gente hoje vai fazer um programa focado exatamente no que aconteceu pela manhã aqui no Rio de Janeiro. Certamente você conferiu em vários noticiários e até na primeira edição do Online a gente tocou nesse assunto, uma vez que toda a população queria saber o que aconteceria. Não é a primeira vez que um ônibus é sequestrado no Rio de Janeiro. E da primeira vez com o ônibus 174, há alguns anos, teve fatalidades. Uma vítima, uma refém, acabou sendo vítima fatal do sequestro. E desta vez, quem não conseguiu terminar o trabalho que estava articulando foi o próprio sequestrador, William de Souza. Nós vamos entender melhor como tudo aconteceu na reportagem. William Augusto da Silva, o homem que sequestrou o ônibus em cima da ponte Rio-Niterói. Entrou no ônibus da linha Jardim Alcântara, que seguia de São Gonçalo para o Rio de Janeiro, por volta das 5h20 da manhã. Quando a condução estava na ponte Rio-Niterói, ele anunciou o sequestro. A Polícia Militar e o BOPE foram acionados para o local do sequestro. Polícia Rodoviária interditou o acesso à ponte a partir das 6 horas da manhã, nos dois sentidos. Causou um congestionamento de mais de 80 quilômetros. A negociação durou cerca de 3 horas e meia e finalizou quando William desceu do ônibus e foi abatido pelo atirador de elite da Polícia Militar. O sequestrador portava uma arma de brinquedo e aparatos de coquetel Molotov. Uma estimativa da empresa de ônibus é que dentro do veículo haviam 37 pessoas e até o momento da ação, o sequestrador já tinha liberado 6, 4 mulheres e 2 homens. Nenhum refém ficou ferido. Não se sabe o que motivou a ação do sequestrador. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a ação dos atiradores de elite. Infelizmente, o sequestrador não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Tá aí, foi assim que a gente começou esta terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Uma notícia que mexeu com toda a população. Eu presenciei pela manhã as pessoas vidradas na TV tentando acompanhar, deduzir, descobrir o que aconteceria. E para a gente falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui alguns convidados, pessoas para esclarecer melhor como fica isso. Porque a polícia precisou ter um atirador de elite, ele atirou, matou o sequestrador. O que acontece depois disso? Você de casa pode participar comigo dando a sua opinião pelo nosso WhatsApp 021 99151 5902. É muito importante ter o seu ponto de vista aqui no nosso programa. A primeira pessoa que conversa com a gente hoje, ela é advogada e sabe exatamente, né, os trâmites burocráticos para uma situação dessa. Conhece uma pessoa que foi refém e estava dentro deste ônibus. Não vai ter a identidade revelada, mas nossa convidada pôde ouvir a explicação, o que realmente aconteceu ali dentro. Eu estou falando aqui da doutora Ana Beatriz Nogueira. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. É um prazer ter a senhora aqui. Igualmente. Que situação a gente começar a terça-feira com uma notícia dessa, não é? Desastrosa. Olha, a gente se depara com uma população que sai de casa muito cedo, né? Sim. Porque foram pessoas que saíram lá de São Gonçalo cerca de 5 horas da manhã
e se deparam com um sequestrador que, na ponte Rio-Niterói, e não parece, ali não tem escapatória. Não, não tem. Fica ali, parou, né? Eu passei pela ponte Rio-Niterói no domingo, quando voltava de Niterói, e ali o carro quebrou, fica ali. Exato. Precisou de ajuda, não tem uma calçada, não tem a quem pedir ajuda. Não, né? não tem. E ali ficou durante 3 horas e Quase meia, 4. aproximadamente. É algo que chama a atenção. A mídia inteira estava em cima disso, né? As autoridades também. Nós tivemos a informação que algumas polícias participaram desse momento, né? Exato. Foi a Polícia Militar. Polícia Rodoviária Federal, o BOP, os atiradores de elite. Todos estavam ali tentando resolver. Agora, nós vimos que estava acontecendo uma negociação com o sequestrador, Sim, né? houve uma negociação. É comum esse tipo de negociação? Sim, é comum. O que é oferecido a ele? É oferecido, começa-se com uma conversação, geralmente procurando saber o que a pessoa deseja, né? O que, no caso, o sequestrador gostaria. E ele, de imediato, pediu um rádio. Um rádio Para se comunicar com o policial que faria a negociação. Certo. E até por questões de distância, né? Para gerar uma segurança. Ele não queria que a polícia chegasse perto e o policial também não poderia chegar tão perto que colocaria em risco os reféns e ele mesmo. Exatamente, exatamente. E nós temos 3 tentativas, né? Até a terceira, você elimina o status de conseguir atender, no caso, o criminoso. E, infelizmente, com ele, chegamos até a terceira e ele não se entregou, que seria o melhor para ele. As 3 tentativas são 3 coisas que a polícia oferece para ele? E há uma negociação. Ele pede e há esse retorno ou não. Ele pediu, no caso, 30 mil reais. E aí ele não recebeu os 30 mil? Não, ele não recebeu os 30 mil. Nesse momento que ele pediu os 30 mil, foi o momento em que ele liberou os 6 reféns, as 4 mulheres? Não, ele já havia liberado. Já havia soltado. Já havia soltado. Caso ele peça, ele pediu esse dinheiro, e se ele recebesse, ele daria algo em troca? Não, ele não falou o porquê. Ele só pediu os 30 mil reais? Só pediu os 30 mil. A gente não sabe o que iria acontecer depois. Agora, pelo relato de uma pessoa que estava dentro, um dos reféns... Exatamente, não, que a senhora conhece... Que eu conheço, me relatou toda a circunstância, tudo que ele passou, deu depoimento hoje de manhã na Homicídios, foi após o depoimento. Ele me disse que o sequestrador não estava agredindo absolutamente ninguém, que disse que não tinha intenção de ferir absolutamente ninguém, que todos sairiam ilesos, mas que estava tomando muito energético. Ele tinha tomado muito energético? Muito energético. Ele, esse refém, né, que conversou com a senhora, ele pontuou que ele podia ou aparentava ter usado algum entorpecente, além de energético? Não. Apenas energético. E ele mesmo declarou muito, isso? muito calmo. E mesmo tomando muito energético, ele estava calmo e tranquilo? Estava calmo. Eles conseguiram perceber, os reféns que eu digo, né? Conseguiram perceber a motivação para ele fazer isso? Não conseguiram perceber, mas perceberam, sim, que com eles, se tudo corresse bem, entre o sequestrador e a polícia, teria um desfecho bem melhor do que ocorreu. Ok. 3 horas e meia, muita gente fica, mesmo que ele não tenha sido agressivo, as pessoas ficam tensas, né? Muito. Como ficou essa pessoa que você conhece, que estava lá no... Bastante tenso, sem dúvida. Eu acho que até quando a polícia chegou, né, no período que é anunciado o sequestro, até a chegada da polícia, de todas as autoridades, fica uma deriva ali, né? Porque 5h20 da manhã o ônibus sai de lá, cerca de 6 horas. Eu sei que em alguns lugares do Rio, 6 horas da manhã ainda não amanheceu. É verdade. Né? Ainda não clareou. E ali na ponte Rio-Niterói, eu não sei exatamente que horas, claro, porque 10 minutos com essa situação tudo escuro, a coisa fica mais difícil, fica mais tensa, né? Sem dúvida. Quando a polícia chegou, o que os reféns sentiram com a chegada da polícia? Alívio. Ele não ficou agitado com a chegada da polícia? Não. Essa pessoa me narrou nitidamente que quando a polícia chegou o rádio para o sequestrador, que eles tiveram a tranquilidade que tudo ia correr bem. Ele se acalmou ainda mais quando chegou? Se acalmou.
E em nenhum momento ele explicou, nem falou nada do Não. porquê que ele precisava dos 30 mil reais? Não, em momento algum. A família também não chegou a entrar em detalhes sobre esses 30 mil reais. Então, A gente, infelizmente, não vai saber nunca, né? Pois a é. não ser através da própria família dele, que talvez tenha alguma informação. Pode ser uma questão de saúde, pode ser uma dívida. dívida. É verdade. Agora, quando isso acontece, as polícias, elas se manifestam, né? E foi uma articulação policial muito grande. Sim. Né? Foram 3 polícias, né? Federal, Rodoviária Federal, Militar e o BOP, além dos atiradores de elite. De elite, isso. Na sua opinião, essa ação da polícia foi a mais eficaz? Ela poderia, na minha opinião, ser mais eficaz. No momento que ele estava fazendo a negociação, ele levou um primeiro tiro e, mesmo assim, ele retornou o ônibus erroneamente. Ele poderia ter se rendido, certamente, mas o negociador, vendo isso, ele já fragilizado, poderia ter tido mais psicologia, na minha opinião. Eu acho que talvez a gente tivesse um desfecho um pouquinho melhor. Quando você fala de psicologia, né, esse trato de conseguir, não é persuadir o sequestrador, isso, exatamente, né? exatamente. São pessoas treinadas hoje na polícia para fazer São pessoas essa treinadas, articulação? são pessoas treinadas. Então não é uma coisa, vai lá você, tenta você. Não. Não é de desse forma jeito. nenhuma. Então foi alguém que já está treinado para fazer isso, porém não conseguiu fazê-lo se render. Exatamente. Quando ele se rende, o que acontece com ele? Quais são qual o caminho jurídico que aconteceria se ele se rendesse? Ele é levado para audiência de custódia, de imediato. Ali, qual seria a pena que ele pegaria? Olha, como ele tinha 20 anos de idade, de 2 anos, mais ou menos, ele não tinha antecedentes. Ficha limpa. Ficha limpa. Isso chama mais atenção, né? Exato. Ficha limpa, não teve nenhuma passagem na polícia. Não teve nenhum ferido. Os efeitos que estavam passando mal, ele liberou. Tem muitas atenuantes aí. E quando acontece alguma coisa, a ação que ele comete, né, o crime que comete é sequestrar um ônibus. Ele não teve nenhuma outra passagem na polícia. Exato. Ficha limpa, isso é muito impressionante, né? Porque se ele nunca tinha tido nenhum envolvimento com isso, né, como chegou a esse ponto? Pois é. Agora, uma outra informação é que a arma era de brinquedo. A arma era de brinquedo. Só que nessas horas, na hora da adrenalina, realmente é difícil identificar se é de brinquedo Até porque ou não. as coisas de brinquedo estão se tornando cada vez mais reais, né? Muito parecidas, infelizmente. Quando o policial toma essa atitude de conversar e não conseguir realizar bem a negociação, abre uns precedentes, como abriu para o atirador de elite, né, da polícia, conseguir alvejá-lo. Nós temos a participação aqui da Mariângela Pavão, ela é assistente social e mandou uma mensagem para a gente falando exatamente sobre esse assunto. Eu vou convidar a senhora para a gente assistir junto. Pois Vamos ver, solta aí. Acordamos todos hoje no Rio de Janeiro com uma triste notícia de um sequestro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, realizado por um jovem de 20 anos. Pouco sabemos sobre esse rapaz. O que sabemos é que era um jovem sem antecedentes criminais, que estava passando por uma situação familiar problemática, pelo que ele declara às suas vítimas, e que estava bastante confuso e fazendo uso, talvez, de bebida alcoólica. Esse sequestro tem um fim com a morte do sequestrador pela nossa polícia. Não vamos entrar no mérito se foi justo ou injusto, porque não sabemos também ainda detalhes sobre as negociações. Porém, é muito triste saber que nós temos jovens perdidos, pessoas que passam por situações e por tanta invisibilidade que acabam cometendo atos impensados que levam ao sofrimento de outros e depois ao seu
a sua morte. Lamentavelmente, é uma vida que se perde, né? É uma pessoa que vai, é uma pessoa que deixa uma triste história, deixa pais angustiados e deixa uma sociedade perplexa, onde nós vemos pessoas comemorando a morte de um ser humano, seja ele qual for. Foi necessário? Ainda não sabemos avaliar devidamente. Porém, é necessário comemorar a morte de alguém? Será que não estamos sendo também transgressores quando fazemos isso? Será que também não estamos banalizando a vida de uma pessoa? Quando julgamos os pseudo-bandidos, não estamos aqui trocando de lugar muitas vezes com eles? Será que também não precisamos fazer uma reflexão social? Quando dizemos que as mortes têm sido banalizadas, nós também não estamos banalizando? Nos colocamos no lugar dos pais desse rapaz, nos colocamos no lugar dele, um jovem sem perspectivas. Então, a necessidade que antes de qualquer comemoração ou de qualquer avaliação, possamos ter respeito uns pelos outros, sejam quem for, porque amanhã poderemos ser nós, vítimas ou algozes de uma situação como essa. Obrigado, Mariângela Pavão, pela participação, assistente social. E tem uma outra visão, né? Ela pontua da questão da comemoração pela morte do William. Eu até ia comentar sobre isso. Eu fiquei perplexa. Eu quero só fazer uma correção, né? No início do nosso programa, do nosso jornal, eu falei William Silva e é William Souza, tá? Só corrigindo aí, William Augusto da Silva. Eu falei William Souza no início, mas é William Augusto da Silva, com cerca de 20 anos, extremamente jovem. Muito jovem. Né? Algumas informações que rolaram pela internet é que ele sofria de depressão, mas a gente não tem como ainda ter a comprovação desse laudo. É verdade. Porém, num caso desse, doutora, quando um jovem, um adulto, ou seja, tem a idade que tiver, quando ele é sofredor ou passa por um período de depressão, numa situação dessa, existe alguma mexida na lei? Existe alguma abertura ou brecha na lei para protegê-lo? Sim, com certeza, com certeza. Ele vai para um outro tipo de carceragem, ele vai ter um apoio psicológico, já é um outro tipo de pena, né? Tudo por questões que pode ter motivado ele a agir e fazer o que ele fez, né? E é uma das coisas que a gente percebe, porque foram muitas horas, ele ali entrou, colocou o corpo totalmente para fora por duas vezes, ele se expôs ali, então ficava assim um limiar de percepção que ele realmente estava um pouco doente. O que me chamou a atenção foi por que a negociação não foi mais intensa nesse sentido. Aproveitar-se, já que ele está sensível a tanta coisa, aproveitar essa vulnerabilidade, né? Essa fraqueza dele, utilizar isso para conseguir... Exato. E que só veio corroborar o que eu ouvi de uma das testemunhas, de um dos reféns, que ele não estava agredindo ninguém e disse que todos sairiam livres dali. Agora fica a grande questão, né? Será que vamos conseguir entender o que motivou? Porque alguém que não tinha passagem na polícia pega um ônibus em São Gonçalo, para na ponte Rio-Niterói e alega o sequestro e fica ali por quase 3 horas e meia, fazendo 37 pessoas de reféns e o desespero de todos em volta, helicóptero voando, polícias, né, chegando para conversar. E assim, dali a gente percebia que ele saía do ônibus diversas vezes, como a senhora mesma acabou de falar,
isso prova que ele não tinha experiência alguma Exato. para fazer um sequestro. Exato. E como se precisasse ter experiência para fazer um sequestro, né? A gente está falando assim, mas ele não tinha nenhuma agilidade não tinha em fazer aquela a coisa. maldade que a gente vê mesmo em certas pessoas, infelizmente. A gente vê, assim, uma pessoa desesperada, na minha visão, uma pessoa desesperada, sem saber se ia, se voltava, para onde ia, o que fazia, o que não fazia, mas não via aquela agressividade notória. Mas será que o que aconteceu alguns anos atrás no sequestro do 174, que no ano 2000, há 19 anos atrás, quando o sequestrador também aparentava não fazer mal algum aos reféns, né? Passaram a ser alguns documentários contando a história dele mesmo e ele, bem parecido, bem similar à questão de que não era uma má pessoa, mas naquele momento, no sequestro do 174, teve uma vítima, uma menina, né, que foi morta. O sequestrador era o Sandro, né, e a Geisa, a professora, que foi a vítima do caso. Será que eles não pensaram que isso poderia acontecer? Provavelmente, só que tem uma diferença. O Sandro, ele estava um pouco alterado. Eu me lembro muito bem desse fato. Ele estava alterado e ele levou um susto. E aí ele disparou? E aí ele disparou no susto. Talvez o fato de isso pode acontecer de novo, mesmo que seja desconsiderado o susto que foi dado no Sandro em 2000, no sequestro do 174, eles preferiram tomar uma outra atitude, aproveitar uma oportunidade para cessar o problema. Eu acho que a gente não cessou problema nenhum. A gente está, na verdade, tendo uma realidade de um Brasil trágico, onde uma vida, sendo sequestrador ou não, é levada a lixo como se não fosse um ser humano. É um ser humano. Exatamente. Bom, eu quero muito agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. Foi ótimo ter a senhora aqui. Espero que a senhora possa voltar aqui mais vezes no online. Com certeza. Tá? Se a senhora quiser deixar seus contatos, ou telefone, ou Instagram, ou rede social, só falar aqui para essa câmera. Quem uma quiser forma fácil de me achar, eu sou Ana Beatriz Nogueira no Facebook, eu sou conselheira efetiva da OAB Barra e presidente da comissão OAB Mulher Barra. Através da OAB Barra, vocês podem entrar em contato comigo. Obrigada. Tá o telefone aí na tela também. Obrigado, doutora. Obrigada. Bom, você de casa sabe que hoje a gente está abordando esse assunto. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouco sobre os resultados depois de tudo isso que aconteceu. Quais foram as consequências? Trânsito parado, muitas brincadeiras na internet. O próprio governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez um pronunciamento, chegou a conversar com a família do sequestrador, do William, e a gente vai abordar esse assunto depois do intervalo. Eu volto já.